Deixe-me sugerir, professor Francesco, como procedimento, que antes do senhor responder aos comentários feitos pelo embaixador Recupero, que nós recolhêssemos aqui 2 ou 3 perguntas. Eu peço que sejam realmente concisas, para que aí a palavra possa voltar ao palestrante para suas considerações finais. Nicola Tingas. Você precisa de um microfone, inclusive, para que a tradução seja feita. Eduardo Jorge, Jean-Yves Carfantin. Francês, Bretão. Pode falar em português? Em português, curtinho. Bom, eu sou um economista brasileiro, filho de gregos, e acompanho a Grécia e a União Europeia. E conheço a América Latina e tudo. Quando o senhor falou no começo... senão você mata a pobre da tradutora. Quando o senhor falou no começo algo sobre uma grande massa que não tem condições de acompanhar culturalmente, economicamente ideias e princípios e, de certa forma, às vezes precisa de regimes ditatoriais, eu não sei se foi bem isso que o senhor disse, mas eu vi um pouco disso na história na América Latina e vejo no mundo contemporâneo. Então, a pergunta é a seguinte, como conciliar uma Europa, que a gente sabe que tem uma predominância alemã em todos os sentidos, e a gente tem grandes discussões sobre isso, Europa do Norte, Europa do Sul, que tem cultura diferente, força econômica diferente, entrou numa paridade de moeda diferente, sem um regime, digamos assim, autoritário. E aí me parece que a ideia da Alemanha, ela se impõe como uma grande autoridade, vai padronizar a Europa, vai moer no moedor de carne a Europa, até virar aquilo que vira um extrato, que vira a Europa que ela acha, que é essa Europa mais processual, né, de Luxemburgo e tudo mais. Agora, me parece que o senhor está trazendo, aquilo também os gregos e outros do Sul percebem, que não é possível conviver com isso. Há um problema muito sério de identidade. Eduardo Jorge. Boa tarde. Eu estou muito de acordo com o embaixador, mas digo, embaixador, que o governo Trump só faltam 3 anos e meio para acabar. Então é bom ter esperança nisso. Ele vai tropeçando e trôpego, mas o americano vai aprender a votar também, né? Eu fui muitas vezes na Europa por causa da Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo, por causa dos encontros do meio ambiente, e ficava muito triste porque o meu entusiasmo pela Europa é muito grande. Eu nunca vi raríssimas bandeiras azuis estreladas e nunca consegui comprar uma camisa, uma simples camisa azul estrelada, para fazer homenagem a esse projeto fantástico de cultura de paz que é a União Europeia. E esquisito, os europeus não se orgulham da Europa que eles construíram nesses últimos 60 anos. É difícil de encontrar um francês, um sueco, um alemão, que se orgulham, um italiano, que se orgulham da Europa. Será que é preciso olhar de fora para entender a importância de um projeto desse tipo? É um projeto no ambiente de cultura de paz, de democracia, e onde, no setor econômico e social, a social-democracia debate com o liberalismo de forma fantástica e aberta, e acolhe a questão mais importante do século XXI, que é a questão do verde, da sustentabilidade. Então, é um projeto para a humanidade extraordinário. O limite é que a Europa sozinha não pode mais se salvar como se salvava antigamente numa bolha do colonialismo, que permitiu o acordo do bem-estar nacional às custas da América do Sul, da África e da Ásia, que permitiu o acordo entre a burguesia e a classe operária europeia a viver numa bolha. Agora nós vamos caminhar para uma governabilidade mundial. A Europa, como diz o embaixador, é um sinal da governabilidade mundial, mas ela não está livre de ser invadida pelos africanos, pelos latino-americanos, pelos asiáticos, que vão buscar lá o mínimo de refúgio ainda aos seus problemas. Mas ela é o sinal de uma federação democrática mundial que pode vir mais na frente. Por isso que existem valores, sim, europeus importantíssimos a ser preservados, dos quais eles deviam se orgulhar. E eu termino com uma pergunta provocativa ao italiano. Se por acaso um país de 200 milhões de habitantes, que é africano, é indígena, mas é altamente europeu como o Brasil, pedisse para ingressar na Europa porque acredita nesse projeto, como é que vocês reagiriam? Jean-Yves. Primeiro revogar a independência
Não, de forma alguma, porque o projeto... Já tem a língua, né? De forma alguma, porque o projeto é federativo. A federação permite manter essa tradição que ele quer manter. Jean-Yves. Eu sou francês, como o próprio Sérgio falou, e também de origem britânica pelo lado da mãe. Quer dizer que a diversidade cultural europeia está dentro de mim. E o projeto de Brexit, para mim, é um problema que provavelmente vai me levar mais uma vez no psicanalista. Eu nunca senti a minha dupla, o tripla identidade cultural ameaçada pela União Europeia. E, para piorar, eu tive a oportunidade de trabalhar durante quase 10 anos na Comissão Europeia, onde eu participei da criação de um programa que, aparentemente, o senhor não gosta, que é o programa Erasmus, que ajudou a harmonizar as regras universitárias e a facilitar a circulação de milhões de estudantes europeus entre diversas universidades e contribuir, através desse movimento, a fabricar uma identidade, um sentimento europeu um pouco mais forte. A minha pergunta é a seguinte: dito tudo o que o senhor falou, e eu sentia a palavra do senhor Recupero como um certo alívio para mim, o que o senhor faria, qual a proposta concreta o senhor faria se amanhã fosse chamado para assumir um papel de, sei lá, conselheiro da Comissão Europeia ou de um futuro poder europeu um pouco mais democrático que a Comissão Europeia? Qual seria a sua primeira proposta concreta para resolver um pouco aquele problema do condomínio que o senhor tão frisou na sua exposição? Muito bem, eu não vou resistir, eu vou acrescentar duas coisas aqui. Um pouco, digamos, reconhecendo que há sombras no horizonte, mas há luz também. Duas menções. Primeira, quando o projeto europeu se viu radicalmente ameaçado, no caso francês, houve uma reação importante. E na comemoração da vitória em segundo turno do Emmanuel Macron, havia bandeiras da França e bandeiras da Europa, em grande quantidade ali na praça do Louvre. E ele entrou com a Nona Sinfonia do Beethoven. E tem lojas pertinho que vendem camisas e bandeiras. Eu posso avisar o senhor. Na Ucrânia, em Kiev, na Praça Maidan, quando houve o protesto contra o governo ucraniano, eram bandeiras europeias que estavam ali. Terceira menção, o fato Erasmus. Eu tenho filhos que são cidadãos europeus, que um mora na Europa, o outro estuda na Europa. Tem uma circulação digamos, dos estudantes universitários europeus amplíssima na Europa e que criou digamos, uma certa elite profissional e acadêmica, que evidentemente que não é a maioria do eleitorado, mas que dá certa materialidade, inclusive expressão eleitoral, digamos, a essa identidade europeia. Eu fico um pouco com a sensação, nós não estamos precisando pensar a identidade não mais nos termos do século XIX e XX, mas uma nova identidade que vai se criando. E aí acho que a Europa, como o Eduardo Jorge diz, é um sinal positivo. Ou seja, os latino-americanos são mais entusiasmados com a União Europeia do que pelo menos os italianos europeus, né? Então, exatamente. Bom, enfim, com essa maré pró-Europa aqui, eu tenho que devolver a palavra. Se for muito rápido. Um minuto, você tem que falar no microfone. Não, sim, mas tem que ser no microfone, senão ele não entende o que você fala. Eu vejo esse quebra-cabeça aqui, me preocupa muito. Eu queria a consideração do professor sobre o Brexit, nessa conjuntura toda. Obrigado. Pedindo desculpas pela avalanche de perguntas, eu devolvo a palavra ao senhor. Intanto io ringrazio tutti quelli che sono intervenuti, a cominciare dall'ambasciatore Recupero. Eu agradeço todos os que participaram, começando pelo embaixador Recupero. Eu continuo pessimista.
O embaixador lembrou Rubens Robes, que é um dos meus autores preferidos, e eu acho que talvez o último grande robesiano da história ocidental foi Henry Kissinger, aquele que nós conhecemos como secretário de Estado, mas que foi um grande historiador. A sua reconstrução do Congresso de Viena, especialmente da obra de Metternich, foi uma das grandes obras da historiografia contemporânea. Como realista cético, desencantado, eu devo dizer imediatamente a quem fez a pergunta agora e me perguntou que proposta eu teria politicamente. Se eu tivesse uma proposta política, eu não estaria aqui fazendo conferência. Eu estaria lutando dentro de um partido político e tentaria me tornar deputado, ministro, etc. Infelizmente, quem faz análise política é condenado ao papel de espectador. É um dos dramas esse do pensamento político europeu contemporâneo, é esse de tornar o filósofo, de fazer com que o filósofo seja um intelectual politicamente empenhado. O compromisso do intelectual na política é o fim da cultura, porque significa que não é mais um intelectual, mas é alguém que coloca a sua cultura e o seu saber a serviço de uma batalha política. Isso não significa que eu, como homem, não tenha as minhas ideias e as minhas preferências. Mas, por exemplo, me perguntaram sobre a Brexit. Eu seria totalmente contrário à Brexit. Como cidadão britânico, teria sido contrário. E era o contrário à independência da Escócia, porque me parecia absurdo. Porém, eu nunca me teria comprometido como estudioso numa batalha contra o Brexit ou contra a saída da Escócia do Reino Unido. A Europa, sim, foi uma grande esperança. Foi uma esperança quando quem a construiu foram democristãos realmente liberais. Alcide De Gasperi, Schumangano, Adenauer. Então, nós pensávamos, então, que a Europa poderia ser um grande mercado comum, no qual mercadorias, conhecimento, homens, operários, técnicos, pudessem livremente circular, mas a Europa não é mais assim. Não é mais um grande mercado comum. Um grande mercado comum, eu assinaria embaixo, porque ele significa que cada um pode produzir, tendo em vista o mercado europeu, e, portanto, segundo alguns cálculos econômicos, que lhe garantem o retorno do seu investimento. Mas hoje existe sim uma regulamentação, mas ela é louca. Os ministros das finanças europeios dizem como devem ser os balanços nacionais. Estamos assistindo ao paradoxo das finanças europeias, que dependem não de um governo, não de um país livremente, democraticamente eleito pelos cidadãos, mas depende de comissários europeus que não são eleitos e que impõem regras e códigos que são fortemente penalizantes. Eu conheci agricultores da Sardenha que, chorando, me disseram que as antigas culturas que na Sardenha eram feitas desde a época dos romanos, por causa dessas novas disposições europeias, tiveram que ser encerradas.
lugares com fazendas de progresso. São territórios desolados, porque os burocratas europeus não são os tutores do mercado comum. São aqueles que têm em mente um projeto de desenvolvimento que seria também justificável se fosse um país que estivesse programando isso. Um Estado nacional, um Estado federal que faz a política exterior. Então, a política, uma das grandes falências da Europa, uma falência catastrófica da Europa, é a falta de política exterior. Por que falta política exterior? Porque não tem Estado, não existe um Estado federal. Nós destruímos o regime de Saddam Hussein com o pretexto das armas de destruição de massa. Destruímos o regime de Gaddafi com o pretexto de que não era um Estado democrático, que Gaddafi era um palhaço. Nós, italianos, perdemos bilhões de contratos que foram obtidos pelos franceses e pelos ingleses. Por quê? Porque eles têm estados que fazem política exterior. Nós pensamos na Europa, a Europa vai nos defender. A Europa nunca nos defendeu. A Europa nunca nos defendeu. No setor mais delicado, que é a política exterior. Um país sem política exterior não é um país. Eu queria também acrescentar mais uma coisa. Alguém me fez notar justamente que os europeus não amam a Europa. Bem, e se isso fosse verdade? A democracia é essa. A democracia é consenso, e se o consenso não existe, uma pessoa não pode demonizar aqueles que não amam a Europa. Nós legemos no jornal coisas sobre Marine Le Pen ou sobre governantes poloneses que praticamente, por um pouco, não foram tratados como Hitler ou Stalin, mas eram pessoas que recebiam, absorviam o descontentamento das pessoas que não estavam bem. Qual é o nosso objetivo, então? Nosso objetivo é defender a liberdade. E a liberdade significa democracia. Significa consultar os cidadãos. E se dos 200 milhões de brasileiros, 150 milhões quiserem fazer parte da Federação Americana, da América do Norte, bom, a vontade deles é lei, porque a democracia é essa, não somos platônicos. Platão tinha razão, Popper. Platão é o grande inimigo da democracia, porque ele considerava que quem governava, que quem devia governar fossem os sábios. Não, são os comerciantes que têm que governar, os operários, os professores, são todos cidadãos eleitores. E a vontade deles é lei. Agora, pode ser uma casualidade que muitos europeus não amam a Europa. Será que é uma casualidade? Depende da propaganda dos anti-europeístas, do fato que nós temos em todos os países europeus um fascismo que está nascendo, crescendo, o fato que uma nação civilíssima como a Áustria quase foi governada por um presidente de direita. É, de direita sim. Paciência, eu não sou de direita, não teria votado nele. Hofer, não lembro como ele chama, eu teria votado no adversário, mas se ele tivesse ganho, Hofer, a legitimidade ele teria. É essa. A desigualdade das condições é um grande problema. Mas quais são os sistemas que até hoje
foram experimentados para eliminar a desigualdade das condições. Os sistemas coletivistas não deram certo, falharam de todos os modos. A Albânia liberada acabou sendo um país com uma fome antiga. Meu amigo que tem um cunhado, capitão de navio, que estava em avaria diante das costas da Albânia, mandou um barco para pedir ajuda, para dizer que queriam comprar mantimentos, queriam comprar pão e pagavam em dólares. Eles disseram que não era possível, porque eles não iam aceitar nada dos capitalistas. E depois, perguntando, investigando, o vice-capitão da postação militar disse: olha, mesmo que você nos dê 8 milhões de mil dólares por um filão de pão, nós não temos esse filão de pão. Faz anos que nós não temos. Então, podem ir embora, porque aqui não tem nada. Essa é a Albânia. Foi o sistema comunista exportado por uma parte da Europa, porque o comunismo nasceu do pensamento europeu. Eu acredito que toda a polêmica em relação à globalização seja uma polêmica, seja um pretexto, é injusta, mas é verdade também que governar a globalização só é possível se houver um Estado. E a Europa, sinto muito, a Europa não é um Estado. Talvez pode ainda se tornar. A Europa é como um condomínio no qual os proprietários dos últimos andares, da cobertura, dividem as partes mais confortáveis, as que dão mais vantagens para eles, com uma série infindável de intelectuais, jornalistas, etc., que querem demonstrar aos europeus que os europeus nunca estiveram tão bem, mas a Europa não conheceu guerras mundiais? Claro que conheceu, claro que sofreu, por uma razão muito simples, que o eixo do poder mundial não está mais na Europa, está na Rússia, até pouco tempo atrás soviética, e na América. Inclusive, quero lembrar ao embaixador que, graças ao Plano Marshall, muitos países europeus entraram na modernidade e na economia, e numa economia eficiente, e que entre eles está a Itália. Então, temos um reconhecimento em relação aos Estados Unidos, por parte nossa italiana, com raízes antigas. Um presidente como Trump, por muitos aspectos, é uma figura inquietante, é um isolacionista, não é um conservador tipo Kissinger, mas é um conservador demagogo. Mas temos que lembrar que tanto na Itália quanto nos Estados Unidos, e nisso nossos países estão muito próximos, já faz tempo que estamos na sociedade dos 2/3. 2/3 estão bastante bem, 1/3 está mal, e cada vez pior. O paradoxo é que, pelo menos na Itália, mas acho que também em outros países da Europa, toda a classe operária é uma classe que volta para os partidos populistas, não vota mais na esquerda, não vota mais no Partido Socialista, nem para aquilo que sobrou do Partido Comunista, mas vota no Movimento 5 Estrelas, vota para Marine Le Pen na França e para Hofer na Áustria.
Então, o que nós podemos fazer com isso? Vamos colocar uma estrela amarela no braço e vamos considerá-los condenados, cidadãos indignos da democracia? Ou temos que compreender quais são os problemas deles e por que eles não estão bem? Um grande passo adiante a Europa poderia fazer se divulgasse uma cultura do conhecimento dos fatos. Não da exaltação, que linda Europa, etc. Não. Como estão os europeus? Por que alguns estão bem e outros estão tão mal? Eu não acredito que o Erasmo seja um instrumento de conhecimento muito sério. Quando eles chegam na Itália, os alunos do Erasmo fazem tantas coisas, mas principalmente aqueles que estudam a nossa literatura, eles encontram experiências, pelo menos grotescas, de professores que explicam o Promesse Sposi, os noivos prometidos em inglês, e leem esse mesmo livro na tradução em inglês. Então, isto não significa construir, pelo menos no nível cultural, de ciências humanas, uma comunidade de valores, mas significa, sim, uniformizar tudo conforme um determinado tipo de molde. E o que é mais ridículo de tudo é que a Europa, a esse ponto, só fala inglês. A língua do único país que saiu da Europa. Essa é a coisa mais incrível. Nós falamos a língua de um país que se tornou estrangeiro em relação à Europa. E azar de quem quiser conhecer o italiano, o alemão ou o francês, etc., porque são línguas que ninguém estuda mais. 20 anos atrás, já, minha mulher, que é uma estudiosa de um grande filósofo franco-alemão, Eric Weil, esteve em Paris para um congresso sobre Weil, no qual a língua comum era o inglês. Imaginem. Então, ele não escreveu uma palavra sequer em inglês. Não conhecia a filosofia inglesa, não estava interessado nela, mas a língua do congresso era inglês. Para terminar, eu gostaria de fazer uma observação que foi originalmente feita por um ministro italiano, que como ministro italiano ele não se saiu muito bem, mas atualmente ele está escrevendo livros lindos sobre o mercatismo, sobre o liberalismo, sobre a globalização. Ele escreve o seguinte: o homem novo é o consumidor ideal. Um homem com medida única, que não tem mais raízes e tradições. Em tudo e por tudo, está em conformidade com o esquema ideal do consumo e do comportamento politicamente correto. Então, eu acho que se a Europa se torna isto, não é que tem muita esperança, não. Obrigada. Muito obrigado por todos. Acho que tivemos aqui uma sessão de divergências enriquecedoras. Então, boa noite a todos. Até a próxima.